Hoje é dia de Amor Exigente, como eu já adiantei, e eu tenho hoje 3 convidados muito especiais, tá? O primeiro deles é o presidente da Federação de Amor Exigente, que está aqui praticamente toda semana, Luiz Fernando Calduro. Mas a gente também tem hoje o Marco Polo e sua esposa Tereza Bocardi Polo, que estão casados, que estão no Amor Exigente há 13 anos, são casados há muitos anos, são voluntários no grupo de Pirituba e viveram a realidade da dependência química na própria família, mas eles que contam a história. Vem cá vocês três, muito alegria, Cláudia. Alegria sempre, né? Bom te encontrar, prazer, muito bom te receber. Você sabe que, coincidentemente, eu já conheci esse casal de anos atrás, né? Isso. Mas a gente nunca teve oportunidade de bater papo sobre a vida. Por que você tá aí tão longe? Fica aí então, tá bom. Mas hoje... É que eles são os nossos convidados especiais, tem que ficar Então perto deixa de eles você. pertinho. Hoje a gente quer conhecer um pouco da história de vocês. E, na verdade, não é porque eu quero saber da história, é só porque eu tenho certeza que muita gente em casa acaba se identificando com a história de vocês. Toda semana a gente fala de dependência química, a gente fala de amor exigente, mas eu gosto muito quando vem alguém para contar a sua própria história, porque a gente desacredita quando tá na dor que alguém tá passando ou já passou pelo que a gente está sentindo, né? E vocês sentiram. Muito. Como é que tudo começou? Como é que vocês chegaram ao amor exigente? Eu cheguei no Amor Exigente pelo desespero, né? Um casal já frequentava e me indicou, mas assim eu ainda relutei muito até chegar ao Amor Exigente. Quando eu cheguei no Amor Exigente, há 13 anos atrás, eu renasci, né? Eu achei a solução, que eu ia conseguir sair daquela situação. Você estava vivendo uma situação de dependência química com seu filho? Com meu filho. Seu filho que na época tinha quantos anos? Na época, 18 anos, quando eu descobri. 18 anos, e aí, bom, mãe, o mundo cai, né? O pai, a princípio, fica muito bravo, é isso? Fica porque a gente não tem conhecimento, né, da doença, do que está acontecendo, né? A gente vem de uma família tradicional e a gente acha que aquilo não consegue aceitar, né? Então, até a gente aceitar que aquilo é uma doença, que precisa ser tratada, e nós também precisamos, é uma fase difícil. Mas nós passamos. Nós precisamos do tratamento, eu acho que é o ponto mais difícil, né? A gente pensa assim, dependente químico, porque é um casal que está separado, que não tem pai, ou é a mãe solteira, ou o pai que cria sozinho, ou é criado pela avó. Mas não, a dependência química, essa doença, acontece em qualquer lar e da forma que ele é. No caso, vocês estavam casados. Casados. E acontece na nossa família como uma bomba, né? Aquilo cai ali, você desconhece, né? Porque você não tem o conhecimento da droga. Você acha que vai passar, aí vai passando o tempo e você vai buscar alternativas. E essa história de que a gente é que tem que mudar? Porque quando a gente já notoriamente é uma família disfuncional ou um casal fora do padrão, aí a gente pensa assim, realmente, né? Só fiz besteira na vida. Mas quando a gente tá bem encaixadinho na sociedade, é esquisito aceitar que a gente tem que mudar alguma coisa. E vocês tiveram que mudar coisas em vocês? Sim, bastante. Porque é uma doença de comportamento, né? Não é uma doença como outra qualquer. E é uma doença de detalhes. Porque a dependência química, quando ela se instala dentro da sua casa, a gente brinca isso muito no grupo, que não é o cachorro que abana o rabo, é o rabo que abana o cachorro. Fica todo mundo, não sabe como tratar. Então a gente precisa ter muito conhecimento para poder lidar com tudo isso. E a gente precisa ser tratado, né? Porque a nossa doença é a codependência. O que é a codependência? Qual dos dois me conta? A codependência é você vive a vida do outro, né? Você estava vivendo a vida do seu filho? Do meu filho. De que forma? De todas as formas possíveis. Eu não tinha vida social mais. Porque você tinha medo de deixá-lo, é isso? Eu tinha medo de deixá-lo. Uma que eu deixava a casa vazia, ele deixava a casa vazia, levava tudo. Então, nós não saíamos mais juntos. Não tinha mais isso. Ele ia e eu ficava, né? Eu parei até de trabalhar na época, porque eu não poderia deixar minha casa sozinha. E na época eu tinha um filho menor, né? Que eu também precisava cuidar, estar mais presente. Então, minha vida ficou de lado, né? Eu, assim, fiquei de lado minha vida. Eu para viver a vida dele. A hora que ele chegar, a hora que ele ia sair, o que ele ia fazer, aonde ele ia estar. Entendeu? Então, tudo, eu larguei de viver minha vida para viver a vida dele. Era assim a sua codependência. E a sua como pai? Era terrível, né? Porque o pai é mais difícil entender, né? Porque a gente vem de uma outra
uma família de vós trabalhadores que vieram da Itália e tem aquela história toda de trabalho, começa a trabalhar cedo. Quando você tem um filho nessa situação, é difícil você compreender, entender. Você acha que não, que ele é um vagabundo, não quer saber de nada, é um aproveitador e é difícil. Então você precisa realmente frequentar um grupo, pedir ajuda, entender, ler muito sobre a doença. É uma doença que você precisa ler para poder entender tudo que está se passando naquele momento. Porque realmente são coisas terríveis. Se você conta para a pessoa, ninguém acredita. Fala, não, você tem que mandar prender, você tem que... Não, nada disso. Ele é meu filho. Quando ele está sob uso de droga, ele está diferente, é outra pessoa. Eu preciso entender essa mudança. Foi muito difícil. Sempre para o pai é um pouco mais difícil. Eu imagino. Luiz Fernando, ele falou que é necessário aprender e ler. O Amores a gente trabalha com algumas literaturas, né? E tem palestras. Como é que funciona? Isso mesmo. Por um acaso, né, Cláudia, nós estamos vivendo o mês de setembro. E no mês de setembro nós estamos trabalhando um dos princípios básicos do Amor Exigente, que é grupo de apoio. Então o grupo de apoio ele serve exatamente para isso, para as famílias dar e receber apoio. Então é uma troca de experiências, mas é claro que isso tudo baseado num programa que tem os 12 princípios básicos e éticos que estão nos 2 livros que Dona Mara Silvia escreveu para o Amor Exigente, o que é o Amor Exigente e Prevenção com o Amor Exigente. E nós temos a nossa revista mensal, que é a Revista E, que todos os meses traz um estudo sobre os princípios básicos e éticos que norteiam o nosso trabalho. E o Amor Exigente também tem uma metodologia que prevê que na 5ª semana do mês, quando o mês tem 5ª semana, nós trazemos para os nossos grupos de apoio um psicólogo, um psiquiatra, alguém que pode nos orientar. Até na próxima quinta, lá no Brooklyn, na rua Roque Petela, 189, nós teremos a presença da doutora Maria de Fátima Rato Padim, que é uma psicóloga da Uniad, que vai falar para nós exatamente sobre isso. Família codependente, família disfuncional, como nós podemos ajudar os nossos dependentes químicos. Então, muita informação. O Marco Polo falou realmente aquilo que o Amor Exigente traz para as famílias. Informação e uma provocação para que as pessoas mudem o seu comportamento. Porque quando o pai e a mãe, o cônjuge, enfim, aquela pessoa que está convivendo com o dependente químico, 28 milhões de pessoas, segundo o Lenad Família, convivem com o dependente químico no Brasil, não é pouca gente. E tem a sua vida destruída. Então, os grupos de Amor Exigente buscam trazer novamente uma esperança. Você não imagina como a Maria Tereza ficou bonita depois do Amor Exigente. Realmente, foi uma mudança. Vai fazendo mudanças, né? Eu costumo falar que eu renasci, né? O Luiz Depois Fernando do falou Amor de Exigente. provocação. Essa provocação eu entendo que ela está muito ligada à crise que precisa ser gerada para que o dependente químico acorde com uma possibilidade de tratamento. Aconteceu isso com vocês? Aconteceu. Meu filho chegou realmente no fundo do poço. Nós colocamos ele realmente no fundo do poço. Ele chegou até ser morador de rua, né? Ele foi para a rua, morou na rua. Quando eu internei ele pesava uns 30 quilos. Né? Então, foi assim, muito difícil, então tivemos que deixar o fundo do poço mesmo bem... Eu comecei o programa apresentando vocês agora, nesse novo momento, e dizendo que talvez você em casa fosse se identificar. Eu imagino que talvez você esteja vivendo essa realidade, com seu filho pesando um pouco menos ou mais de 30 quilos, morando na rua e você sem esperança nenhuma. Pode ter esperança. Você teve seu filho de volta. Tive, graças a Deus, tive meu filho de volta. Ele Aquele tá limpo, não pesa mais 30 quilos. Não, aquele filho que eu criei antes da droga, ele voltou. Ele voltou, depois da droga ele voltou. Agora, essa mudança que aconteceu na vida de vocês foi de fato necessária para que ele buscasse ajuda e tratamento? Foi. Foi. Se não tivesse... E hoje ele nos agradece muito. Obrigado por ter ido no Amor Exigente. No próximo bloco a gente vai falar dessas mudanças, do que é que talvez você possa fazer, do que esse casal pôde fazer. Mas eu já adianto que sozinho, sem estar num grupo, você não vai dar conta. Porque a gente está falando de estrutura, de história de vida, de jeitão que está impregnado assim, no seu DNA. Você precisa estar no grupo, porque você vai proporcionar ou deixar com que esse ser que você ama tanto, que está na dependência química, entre numa crise
Isso não é fácil. Você precisa estar sustentado pelo grupo para você continuar forte. Então, não saia daí, porque a gente vai aprender um pouquinho, mas já nesse meio tempo, pense que você vai para o grupo. Essa semana está só começando e você tem a chance de fazer parte de um deles. Tem um endereço perto da sua casa com toda certeza, tá bom? Agora eu continuo, então, com o Marco Polo, Tereza e o Luiz Fernando, falando sobre dependência química. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas mudanças que as pessoas em casa podem fazer, pelo menos para a gente exemplificar. Eu já até disse no bloco anterior que é importante você fazer essas mudanças, mas está apoiado pelo grupo. Só que antes, Luiz, chegou uma pergunta de uma telespectadora que fala assim: Cláudia, sempre assisto ao seu programa, mas nas segundas-feiras eu não perco o Amor Exigente, pois tenho um filho dependente químico. Ele tem 27 anos, tem mais de 10 anos como dependente. Já ficou internado umas 4 vezes e recai. Ela quer saber o seguinte, ela diz: nós não aguentamos mais, nas clínicas ele fica dopado de remédio, nas comunidades não toma remédio, o que é que está certo? É a primeira pergunta dela e eu acho que já ajuda muita gente. Na sua opinião? Muito bem, há 2 tipos de realmente tratamentos que promovem internação para uma desintoxicação, que é o primeiro passo para a recuperação da dependência química: as clínicas e as comunidades terapêuticas. Antigamente, as comunidades terapêuticas eram assim, elas não medicavam e apenas trabalhavam principalmente laborterapia, que era trabalhar, estudar, ter uma espiritualidade. E as clínicas apenas medicavam e realmente muitos ficavam dopados lá. Hoje, a gente vê que é bem diferente. Tanto as clínicas como as comunidades terapêuticas estão trabalhando diferentemente. E as comunidades terapêuticas, que ao meu ver são o tratamento mais interessante, apesar de que em alguns casos é necessário que seja uma clínica, elas trabalham sim também com uma medicação, porque às vezes há uma comorbidade, há uma depressão, há um transtorno bipolar de humor, há uma esquizofrenia, então é necessário que o jovem tenha um acompanhamento psiquiátrico. Agora eu quero deixar para você um recado esperançador. O Amor Exigente é esperançoso. Você venha até nós, venha buscar as mudanças que o Marco Polo e a Tereza vão falar aqui, que a sua família precisa executar. Mas o fato dele ter tido 4 internações não quer dizer que ele ainda está na estaca 0, não. Ele já aprendeu muita coisa, vocês já aprenderam muita coisa. Talvez mais 1, 2 internações, nós não sabemos, mas há uma esperança. Não perca a esperança. Vá a um grupo, busque ajuda e o seu filho com certeza alcançará o sucesso. É isso que a gente realmente espera e acredita. Ela pergunta mais uma coisa: o que vocês falam sobre o tratamento de ibogaína? Tem muita gente fazendo e está dando certo. Ela gostaria que falasse o que é ibogaína e se é bom. Então a ibogaína também é um tratamento medicamentoso e ele é aplicado em hospitais porque também é uma droga e pode causar problemas, inclusive surtos psicóticos. Então, é preciso ser visto com muito cuidado, precisa haver uma indicação muito séria de um psiquiatra da sua confiança e não esquecendo que a dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual. Então, não adianta apenas um remédio para que ela desapareça. É preciso que se mudem os comportamentos, é preciso que se trate o psicológico, enfim, é um conjunto. E mesmo que a gente não enxergue, né? Porque a gente não consegue enxergar que a gente tem que mudar, como a Tereza e o Marco Polo não conseguiam enxergar, parecia que estava tudo ótimo com vocês, né? E o problema era só o filho, mas não era assim. Não. O que vocês mudaram? Exemplos só. É claro que cada caso é um caso, mas só para você entender. Nós mudamos o nosso relacionamento, né? Nosso casamento estava falido. Entre vocês? Entre nós 2. Melhorou o relacionamento? Muito. Hoje que nós legal temos isso. um casamento novamente, né? Que nós tínhamos uma convivência, né? E hoje nós temos porque isso tudo vai afetando, né? Afetando os filhos, outros filhos, e vai afetando todo mundo. E a gente vai ficando sem saber como lidar com a situação. Melhorando o casamento, vocês estão mais unidos, ficaram mais unidos. Mais unidos. E mais verdadeiros. Mais verdadeiros. Hoje nós temos realmente uma união, né? Isso interfere muito. Muito. Né, no relacionamento com os filhos. E você, o que você mudou efetivamente, Marco? Olha, eu mudei muito a minha maneira de ser, de agir e até de pensar, em geral. Logo que comecei a frequentar o grupo, eu deixei o cigarro, eu fumei durante 35 anos, né?
dos 15 aos 45. Foi uma grande mudança, que também não foi fácil, as pessoas têm muita dificuldade de largar o cigarro. E com o grupo também eu achei que era o momento também de ter uma mudança. Mas foi muito bacana, porque essa doença, né, ela tem alguns estágios, né, que seria uso, experimentação, uso, abuso e dependência. E quando a gente chega no grupo, o nosso filho já estava na dependência e no abuso. Então a gente precisava mudar rápido, né? Porque não tem muito tempo, né? A gente precisava correr. A gente precisou fazer as mudanças necessárias. E só com conhecimento mesmo do grupo que a gente foi. Por isso que eu digo, né? Aqui era exemplo para você entender o que é que talvez você também possa mudar, em que nível, que grau. Mas estar no grupo é primordial. Você precisa desse apoio e precisa você mesmo encontrar essas respostas. Onde é que eu tenho que mudar? Você vai encontrar, mas ali no momento da partilha, no momento de conversa, no momento de enxergar o outro, não é isso? Aí você fala, mas aonde é que tem um grupo? Como é que estamos hoje de grupo? Temos no Brasil todo? Temos no Brasil todo. Estava faltando na Bahia, agora conseguimos ter grupo na Bahia. Está faltando nós chegarmos lá em cima, em Macapá, mas estamos quase lá também. E nós temos o nosso site, que é o www.amorexigente.org.br. Lá o localize um grupo. Então você localiza um grupo e você vai ver qual é o mais próximo da sua residência. E se no seu município ainda não tiver, nós temos os cursos, Cláudia. Agora no mês de outubro nós vamos ter, nos dias 7, 8 e 9, o curso de sobriedade com amor exigente para o dependente químico, para ele buscar a sua sobriedade. E nos dias 21, 22 e 23 para os familiares e novos coordenadores. Então, de repente, você vem beber na fonte, esses cursos são em Mojimirim, a inscrição é pelo nosso site, e aí você pode se tornar um voluntário e abrir um grupo na cidade que você mora e ainda por um acaso não tenha o amor exigente. Olha, não precisa ser só pai, mãe, tia, tio, vovó, né? Tem alguém na sua família, você sente, vai, ajuda. Se não tiver ninguém na sua família, faça isso pela sua comunidade, pelo seu povo, né? Pelo ser humano. A Aparecida de Volta Redonda, até vou te perguntar, tem Amor Exigente em Volta Redonda, vocês sabem? Tem, Volta Redonda também. Ela pergunta assim, olha, amo esse programa, tem um sobrinho de 14 anos que está se envolvendo com drogas. Gostaria de saber se tem jeito para ele, pois ele é menor. Sim, tem jeito para ele. Ela diz que não está conseguindo clínica, nem sempre a clínica é a primeira opção, não é? É importante que o familiar esteja no grupo, antes de mais nada. Precisa estar no grupo, né? Porque a gente... como eu te falei, os estágios dessa doença, né? Quando a gente percebe que um jovem já está no abuso, pondo em risco a família dele e ele mesmo está em risco, a gente procura ajudar um pouco mais rápido, correr um pouquinho, para a pessoa faça essa internação e já venha para o grupo, né? Então, Aí, no caso, quando está bem envolvido, o ideal é que seja internado, né? E tem clínicas especializadas, assim, menores. Ele diz, ela está dizendo aqui para mim agora que ele está em Vitória, no Espírito Santo. Tem grupos de amor exigente em Vitória também? Tem grupos em Vitória, temos líderes extraordinárias lá, Clotilde, a Ana, elas vão acolher você com muita alegria. Perfeito. Gente, o importante é estar dentro de um grupo amor exigente. Eu ouvi agora, e você que está acompanhando o programa deve ter ouvido e prestado atenção, que o casamento do Marco Polo e da Tereza estava falido. E eles foram para o grupo na tentativa de ajudar o filho que estava envolvido com drogas. Eles foram muitíssimamente bem ajudados, né? Vocês foram transformados. Porque um casamento falido também, levado pela vida inteira, é muito ruim, né? Muito ruim. Muito difícil. O amor exigente nos ajudou muito, muito mesmo. Muito mesmo. Posso falar que com a dependência química do filho de vocês encontraram uma felicidade que vocês não lembravam mais, isso? É isso. Sim. E algumas coisas que a gente comenta com os amigos, assim, o pessoal fala, eu falo, agradeço a meu filho. Eu falei, seu filho? Eu falei, um dia você vai entender. Eu agradeço, sim, a ele, porque graças a ele, eu pude ter a oportunidade hoje de frequentar um grupo e estar lá 13 anos, ajudando família, para mim mesmo, minha família, minha esposa. Uma nova qualidade de vida, um novo momento para a gente. Para passar por tudo isso, que não é fácil. Hoje o nosso prazer é muito grande em estar aqui, divulgando isso e ajudando as pessoas. E o amor exigente também nos ajudou muito, que eu tinha um menorzinho, né? Que vinha, que hoje tem 19 anos. E aí, esse menorzinho, vocês já tiveram tempo de fazer a prevenção com ele? Ele foi criado, eu falei para o Luiz Fernando que ele foi criado nos princípios do amor exigente. E fez toda a diferença? Fez toda a diferença. Toda a diferença. Olha, eu sei que muitas vezes você fica, a palavra certa é preguiça de sair da sua casa, achando que, não vai mudar em nada. Mas pode ter certeza que vai mudar sim.
E o mais legal é que o Amor Exigente é gratuito. Então, assim, não tem que pagar nada para ir, gente. É um grupo de auto e mútua ajuda. Então vá, saia da sua casa assim, é uma vez por semana, são 2 horinhas. É uma reunião que só vai te fazer bem. Proporcionar qualidade de vida, independente do fato de você ter ou não um dependente químico na sua família ou pertinho de você. Vá a um grupo de Amor Exigente. O site é amorexigente.org.br, tá certo? Certo. Muito obrigada, Luiz Fernando. Obrigado, Cláudia. Eu também quero agradecer esse casal extraordinário que tem um grupo em Pirituba. Falem aonde é o grupo de vocês. Nosso grupo era praticamente dentro da estação de trem de Pirituba. Olha que A fácil. gente, muito bacana, do Que lado da dia que estação. é? Terças-feiras às Terças-feiras. 20 horas. Terça-feira, às 8 da noite, praticamente dentro da estação de É trem de isso, Pirituba. isso. Se chegar ali um desavisado e falar, gente, onde que é um grupo aqui de Amor Exigente, as pessoas vão Só saber descer a onde é. escada já sai dentro sai do do grupo. Fantástico. Então não Do tem lado do desculpa. terminal também de Pirituba. De Tem o ônibus. terminal e tem o terminal de trem. Tá. A estação. É no terminal de trem. Isso. É. De Pirituba. Pegou? Então vá. Ai, Cláudia, eu tô na Bahia, tô em Vitória, tô em Quixadá. Você vai entrar amorexigente.org.br e vai no ladinho esquerdo, lá em cima, no Localize. Você coloca a sua cidade, você vai encontrar um grupo pertinho de você. Muito obrigada a Obrigado a vocês. você. Força, fé e alegria. Alegria. Viu? E até a Alegria. próxima semana. Alegria.